Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo Ana Esther Freire. Nós estamos conversando sobre feminismo e sua contribuição para os estudos da religião. Falamos sobre teologia, Ana, no primeiro bloco. Eu gostaria de falar um pouco mais agora sobre ciência da religião especificamente. Mas antes de falar de ciência da religião, falar em ciência, porque o feminismo ele faz uma crítica à ciência e particularmente ao modelo de ciência positivista. Né? Como é que se dá esse debate, propriamente no âmbito da epistemologia feminista? Não? Na minha pesquisa, nós ousamos em trazer essa temática, ciência feminista, compreendendo ela a partir da sua pluralidade, ciências feministas, porque não se pode falar em um feminismo único. A ciência feminista, ela vai ao encontro vai de encontro a essa ciência positivista, com esse engodo de neutralidade, de objetividades pretensas, mas que na realidade não existem. Isso não é uma crítica do feminismo apenas. Acho que a contribuição específica do feminismo nessa crítica à ciência é essa pretensa neutralidade entre os sexos, onde se universaliza a experiência do masculino e não se percebe o gênero e a sua pluralidade. Entendo. No caso ainda da ciência, esse projeto, né, de ciência feminista, ele já logrou algum êxito? Eu acho que se eu estou aqui hoje é porque ele logrou êxito, é porque há pelo menos 50 anos ele permeia a ciência, propondo um novo fazer científico a partir de conhecimentos situados. A gente não tem uma cadeira nas universidades de ciência feminista, mas a gente percebe o feminismo permeando as pesquisas, permeando as novas dúvidas que a contemporaneidade nos suscita. E você disse também que o feminismo ele se aliou a outras correntes críticas desse modelo de ciência. Isso colaborou para esse projeto? Com certeza. É por isso que ele existe e resiste. Quando a ciência positivista ela se encontra com o humano, ela é fadada ao fracasso, ou à sua revisão, ou sua reconstrução. Por isso o feminismo, ele, como Ivone Gebara diz, é um movimento infiltrado na vida. E ele se alia, ele cria novos espaços de convivência. E assim a ciência feminista faz. Sim. No caso, você disse ainda há pouco entre as críticas que a ciência feminista faz ao modelo de ciência, a pretensão de universalidade, e comentou sobre, quando se fala em universalidade do ser humano, se fala de uma universalidade masculina. Então, não seria o caso de substituir uma universalidade masculina por uma outra universalidade, mas de não se falar mais em universalidades. É isso? E assumir, então, o discurso da diferença? Com certeza. A diferença, assim como Gebara diz, como o locus para convivência. Porque quando aquela ideia de um feminismo que quer cooptar o homem, esses binarismos é o que é a nossa grande luta. É contra o macho e a fêmea, o homem e a mulher, o patriarcado. O feminismo não quer substituí-lo pelo matriarcado, porque toda binarização ela acaba numa hierarquização. O que o feminismo quer é a igualdade, as relações mais justas, relações de convivências mais justas. Resguardadas as diversidades, as diferenças. Sempre. Homens e mulheres somos diferentes. Que bom, que bom. E é por causa dessa diferença, por causa dessa pluralidade que nós vemos nessa tensão diária entre como conviver, como ser melhor, como alcançar, como dialogar. Sim. Nesse debate, a questão da família não tem como ser deixada de lado. Como que a abordagem feminista tem refletido sobre a situação atual das famílias e dos modelos de família que cada vez mais saem à luz do dia, né? Como reivindicando seus direitos, sua diferença, né? Seu direito a ser diferente. Como que vocês têm pensado essas questões? Claro. Como nós dissemos anteriormente, essa ideia de uma colonização da ideologia de gênero, sendo contrária à família,
O feminismo compreende isso justamente pelo outro lado. A gente queremos a família, e a família é resguardada em sua pluralidade. Acho interessante, porque às vezes as ideologias cristãs, os dogmas, eles se baseiam naquilo que está escrito. Por exemplo, a formação de um Gênesis, um macho, fêmea, um homem ou mulher. E quem desconstrói a ideia dessa família é propriamente o Cristo. Quando a cruz, ele diz, Maria, olha para Maria, olha para o discípulo amado e diz, Maria, aqui está o seu filho. Discípulo amado, aqui está sua mãe. Ele estabelece ali novas relações familiares, relações pautadas pela afetividade e não pela consanguinidade. Sim, sim. Nesse âmbito tão diverso também dos feminismos, como você chamou já no primeiro bloco, há toda uma tendência que discute a questão dos direitos gays, da comunidade LGBT. É assim que acontece no debate sobre o feminismo? É importante essa temática, Flávio. Para a compreensão do fenômeno religioso hoje, a gente não pode esquecer essa chave de interseccionalidade. Então, quando eu falo aqui a partir do meu feminismo, eu, Ana Esther, não represento todas as feministas. Eu represento o meu ponto de vista e a minha experiência com as ciências da religião, com a teologia. Então, essa interseccionalidade, ela sempre pergunta, fala-se de mulher? De que mulher você está falando? Ela é branca? Ela é negra? De onde vem? Ela é pobre? Ela é rica? Qual o seu propósito de vida? E isso traz à luz as identidades e essas pluralidades que são vistas, respeitadas e pelos quais lutamos pelos seus direitos, não somente na família, mas, acima de tudo, no ambiente onde vivemos. Há importantes setores nas comunidades eclesiais que olham para essa abordagem, voltando a esse tipo de assunto, né, dizendo assim de um temor, né, de se perder a identidade, disso produzir um vazio, né, desse questionamento levar ao contrário daquilo que ele, como você está apresentando, pretende. Né? Pode haver um esvaziamento, né, e portanto, criar-se aí um vazio em torno das identidades? Essa é uma polêmica, né, que sempre é suscitada quando a gente pensa em interseccionalidade, porque às vezes você divide tanto, fica tão compartilhado que você perde aquela identidade geral. Mas a gente vê um esforço, sendo branca, sendo negra, sendo mulher, sendo homem, a gente vê um esforço unitário de pessoas que se juntam, se aglomeram. Unitário ou articulado seria esse? Articulado. Unitário no sentido de estarem juntos em uma só voz. Sei. De quererem se unir em uma só voz. Não produzir uma unidade, não uma identidade fechada, não é isso? Você não corresponderia a tudo que você está dizendo aqui. Claro. Né? Eu, sendo mulher e compreendendo-me como feminista, eu não posso defender os direitos apenas das feministas brancas. Eu falo pelas feministas negras, eu tenho que falar pela comunidade LGBT, porque enquanto houver um escravizado, ainda serei escrava. Enquanto houver um faminto, ainda passarei fome. Ana, você pretende, com seus estudos, dizer algo para as ciências da religião, para as pesquisas no âmbito das ciências da religião. Qual pode ser a contribuição dos estudos feministas para as ciências da religião, para esse campo de conhecimento? A pesquisa, no final, ela me mostrou sobre que existe uma ciência feminista da religião. E fazer uma ciência feminista da religião, ela requer o uso de aportes teóricos metodológicos. Porque acontece que na academia, em debates que temos, em congressos, tem se usado gênero como sinônimo de mulher. Faz-se pesquisa sobre mulher, acha-se que está fazendo pesquisa sobre gênero. Então, esses aportes teóricos metodológicos, eles contribuem com isso. E existe uma outra faceta que a pesquisa me mostrou, que algo está acontecendo. E já acontece desde sempre.
E nós precisamos olhar para isso com outro olhar. Chegar diante do fenômeno religioso e não interpretá-lo e não percebê-lo a partir dessa pluralidade que o feminismo oferece seria pobre demais. Sim, sim. Para a gente concluir, eu queria te fazer uma pergunta que, enfim, não seria breve, mas nós precisamos de uma resposta breve, em função do encerramento do programa. A abordagem feminista, ela implica um projeto de poder? Sem dúvida, sem dúvida. Eu considero, como Foucault, que as relações são relações de poder. Mas eu não vejo isso como de um lado depreciativo. O poder, ele implica responsabilidade. Olhar para as ciências da religião a partir de um viés feminista significa em chamar a responsabilidade aquele que produz ciência e aquele que se faz conhecido a partir da ciência, chamando responsabilidade para relações mais justas entre homens, mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens. Eu quero agradecer a sua participação, as provocações que você traz aqui para a gente pensar e discutir sempre mais sobre esse tema tão presente na pauta da sociedade contemporânea. Cumprimentar também a sua orientadora, a colega Anete, né, que trabalhou com você nos últimos tempos, e sucesso à continuidade da sua pesquisa. Obrigada pela oportunidade. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religar e Conhecimento e Religião.